Afinal de contas, o que é o fruto do Espírito? Qual a diferença do fruto do Espírito em relação aos dons espirituais? E a relação do fruto do Espírito em contraposição às obras da carne? E a moral bíblica, ela é diferente da moral secular? Imagino que sua resposta vai ser um sim. Mas em que consistem essas diferenças? Se você quer saber sobre todo esse conteúdo, acompanhe esta aula. Vamos lá? Olá, seja muito bem-vindo ao Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha, faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do estado do Rio Grande do Norte, liderada pelo pastor Martim Alves da Silva. Hoje vamos estar a lição número 5 das lições bíblicas adulto da CPAD. E hoje vamos falar um pouco sobre o fruto do Espírito, dentro do grande tema sobre o verdadeiro pentecostalismo. A lição tem como título Fruto do Espírito, o eu crucificado. Então vamos ver a relação. Por que o eu crucificado? Existe uma lógica nesse sentido. Isso só é possível por causa do agir, da manifestação do fruto do Espírito. Antes da gente aqui apresentar a lição bíblica como um todo, textual, verdade e prática, eu quero já de antemão apresentar aqui os subsídios, parte deles inclusive, na verdade, que vão ser apresentados ao longo de toda esta aula. Quero ressaltar esses 4 aqui. Primeiro, eles são as percepções sobre o que é o fruto do Espírito, na visão aqui de alguns autores, tudo bem? Também vamos falar um pouquinho sobre a relação das obras da carne em relação ao fruto do Espírito. Um quadro, inclusive, comparando em que obra da carne o fruto do Espírito vai se contrapor, tá certo? Também vamos apresentar aqui uma questão sobre a moral bíblica e a moral secular. A questão não entra, a lição não apresenta de forma enfática essas questões. Vamos tratar aqui com um pouco mais de detalhes sobre essa questão também, certo? E também falar, o fruto do Espírito é o amor? Essa aqui é uma questão que pode criar aqui um certo embate. Então, vamos também falar um pouquinho sobre isso, tá certo? Vamos aqui avançando para a lição bíblica, onde tem o textual em Romanos, capítulo 15, versículo 13, que diz assim: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. A verdade prática diz assim: o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. A leitura diária, ao longo da semana, uma série de textos bíblicos, parte deles vamos usufruir ao longo desta lição bíblica, então você faz sua leitura ao longo da semana, obviamente. Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 ao 26, é o texto base dessa lição bíblica, certo? Vamos aqui avançando e apresentando aqui já de antemão o primeiro suplemento, certo? Antes de falar, inclusive, desse primeiro suplemento, uma informação muito importante. O contexto histórico-cultural da carta do apóstolo Paulo para a igreja da Galácia. Por que isso? Que é, inclusive, o texto base. A igreja da Galácia estava sofrendo com 2 tipos de ataques, do legalismo e da libertinagem, uma liberdade em excesso dentro do ambiente, digamos, cristão. Então, esses 2 problemas estavam afligindo a igreja da Galácia. Então, o apóstolo Paulo, como boa parte dos escritos dele no Novo Testamento, é uma resposta, é uma reação a uma demanda necessária. Não é uma carta enviada de forma, digamos, aparentemente aleatória, com instruções. Não, a igreja está tendo problemas e o apóstolo Paulo está dando o caminhar correto, obviamente com a própria direção do Espírito Santo e do próprio Deus, inclusive fazendo parte do cânon sagrado, que inclusive faz parte e nós estamos estudando até os dias de hoje. Então a aplicação não se aplica apenas para a igreja da Galácia, se aplica para o nosso contexto e muito profundamente para o nosso contexto, para a nossa realidade. Mas vamos aqui agora falar sobre as percepções de alguns autores. Donald Guy menciona que o fruto do Espírito é a prova do nosso andar no Espírito e não a prova de termos sido batizados no Espírito. Isso aí foi extraído do livro de Teologia Sistemática do Stanley Orton. Agora, olha que interessante. Alguns podem confundir o fruto do Espírito com o próprio batismo no Espírito. E isso aí não tem uma relação, certo? Inclusive, muitas pessoas que não são pentecostais, que não creem no batismo no Espírito Santo, portanto, elas não foram batizadas, mas elas desenvolvem o fruto do Espírito. A pessoa que é batizada pode ter o fruto do Espírito? Pode.
A pessoa que não é batizada pode ter o fruto do Espírito? Pode. A pessoa que não é batizada nas águas pode ter o fruto do Espírito? Pode. Então, perceba que o fruto do Espírito é um manifestar do Deus na nossa vida. E que nós, obviamente, permitimos que socorra. O Craig Kinner, ele menciona que o fruto é simplesmente produzido pela natureza da árvore. E para Paulo, a natureza dos cristãos foi renovada em Cristo. A ideia de fruto também se remete ao quê? A ser um resultado de uma árvore. E essa árvore é quem? Jesus. Então, o fruto que nós apresentamos deriva de quem estamos enxertados. Estamos enxertados em Jesus Cristo. Então, quem está enxertado em Jesus Cristo vai dar frutos dignos à árvore a que se remete. Outra perspectiva também, de um autor já reformado, o D.A. Carson, ele diz que o fruto do Espírito consiste principalmente em atitudes e ações que intensificam os relacionamentos pessoais. E por que ele fala essa questão de relacionamentos pessoais? Ao longo da lição bíblica, a gente vai ver que percebe-se que das obras da carne existem 3 distinções ou 3 cuidados aí principais. Um deles é muito enfaticamente em relação a relacionamentos, a como lidar com relacionamentos. Então, isso nas obras da carne. E quando vamos ver o paralelo também no fruto do Espírito, a gente percebe que desdobramentos daqueles elementos apresentados quanto ao fruto do Espírito se remete também, uma grande parte, a uma relação interpessoal. Tudo bem? O fruto também é produzido quando o ramo pertence na vide. Referência de João capítulo 15, versículo 15, que o William MacDonald ele apresenta como também um argumento, uma visão do que é o fruto do Espírito. Outra questão muito importante é quando vamos fazer a relação das obras da carne com o fruto do Espírito. E existe aqui um paralelo que é muito interessante. Enquanto a obra da carne tem inveja, o fruto do Espírito tem alegria. Enquanto na obra da carne temos inveja, ira, peleja, o fruto do Espírito traz paz. Dissensões, temos a longanimidade ou paciência. Porfias e homicídio, temos a benignidade e a bondade. Idolatria e heresias. A resposta do Espírito para isso, do fruto do Espírito, é fé ou fidelidade. Depende da tradução que você estiver considerando. Pelejas. O fruto do Espírito vai provocar no cristão o espírito de mansidão. Quanto à prostituição, bebedice e glutonaria, temos a temperança ou domínio próprio, a depender da tradução. Então perceba que para as obras da carne mencionadas, temos uma resposta no fruto do Espírito. Aí sim, um suplemento que julgo bem diferenciado, pouquíssimas pessoas vão se atentar para essa questão, e é muito importante que venhamos a dar um enfoque nessa questão. Por quê? As pessoas confundem o fruto do Espírito em alguns momentos com legalismo, certo? E o legalismo ele é limitado à visão de resultado prático na vida de uma pessoa. Então, vamos apresentar aqui uma visão moral da Bíblia, bíblica, vamos dizer assim, e uma visão moral no ambiente secular. A visão bíblica é que devemos evitar os vícios. Não podemos incorrer em qualquer tipo de vício. Já na visão secular, o que deve se fazer? Evitar os excessos. Isso é, digamos, o adequado dentro desse ambiente. O ambiente bíblico é muito mais exigente. Temos aqui também moral obtida na dependência do Espírito. Então, a moral que o cristão vai ter, a pessoa que está submetida ao Espírito Santo, vai ser uma moral dependente do próprio Deus. Ele é a fonte da moral. Ele é a fonte do que é correto. Temos também, aí como contraposição no ambiente secular, é que a moral é obtida pelo esforço humano. É uma série de elementos, ferramentas, o pessoal considera como um arcabouço, como filosofia, sociologia, antropologia e assim por diante. Também temos aqui o amor ilimitado. A visão bíblica apresenta essa questão. E temos aqui, então, um elemento que é bem interessante, que botei como exemplo, que é paz. Na visão bíblica, o paz não é apenas eu simplesmente me isolar da pessoa e não ter nenhum tipo de relação com ela e por não ter discussão ou por não ter qualquer tipo de desavença, eu estou em paz. Não, a questão não é essa. Esse pode ser um ambiente do ambiente secular, onde essa paz está sujeita muitas das vezes a um retorno. Então,
Você tendo um retorno positivo, você vai manter um retorno positivo. Tem um retorno negativo, tende a não existir aí um retorno positivo, vai ser um retorno negativo, uma resposta negativa. E em alguns momentos, pode-se incorrer em desdobramentos maiores que vai ocasionar em falta de paz. E alguns entendem que paz é ausência de guerra, ausência de conflito. Não. A paz é superior a essa questão. Isso é possível obter esse nível de pensamento, perceber esse nível de exigência, quando você está amparado dentro do arcabouço bíblico. Então, por isso a moral bíblica, nesse elemento, também é distinta da moral secular. Temos aqui o exemplo da própria alimentação, de você comer de forma exagerada, sem necessidade, a glutonaria. Temos uma resposta do ambiente secular, é que as pessoas não se preocupam exatamente por estar tendo pecado ou a falha de se alimentar de forma exagerada, mas sim eles se preocupam com o elemento mais estético, ou seja, a aparência. É se a pessoa está acima do peso que ela entende que seria adequado. Então, ela se preocupa com a glutonaria não com a motivação correta, ela está se preocupando com a glutonaria por causa da perda de peso. E muitas vezes não é nem pelo ambiente ou pela questão de saúde, e sim pela questão de estética. Então, perceba que para o ambiente secular, essa preocupação em alguns momentos vai ter esse caráter. No ambiente bíblico, não. É totalmente distinto. Também temos a questão de ser alicerçada em Deus. A moral bíblica é alicerçada em Deus. Quanto à moral secular, ela é alicerçada em uma série de elementos e pensamentos filosóficos humanos que são, obviamente, limitantes. Então, perceba que a moral bíblica ela é superior à moral secular. E qual a aplicação prática disso nas nossas vidas? É que, para eu atender a moral do mundo, do ambiente em que nós estamos, o nível de exigência é menor, mas só que não é o suficiente para agradar a Deus. Nós devemos partir para uma moral, partir para uma construção de caráter na perspectiva bíblica. Por mais que em alguns momentos possamos ter a sensação que ambientes ou informações da moral secular estão contidos na moral bíblica. Na verdade, o que ocorre é que parte da moral que está no ambiente secular foi influenciado pela moral bíblica. Então, uma série de coisas do que são consideradas erradas, vamos dizer assim, dentro do ambiente, tem punição dentro da nossa legislação. Temos aqui a nossa introdução, que apresenta o seguinte: como objetivo geral, demonstrar que o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da vida cristã. Os objetivos específicos, que são 3, apresentam o seguinte: conceituar o fruto do Espírito. O segundo, distinguir e relacionar fruto do Espírito e os dons espirituais. E, por último, conscientizar que o Espírito se opõe à carne. Então, vamos tratar aqui um pouco dessas questões. No tópico 1, temos que o fruto do Espírito na vida do crente tem como definição, no livro comentário da lição bíblica, que o fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento e consequência de um processo natural de crescimento espiritual. Então, temos que encarar que o fruto do Espírito, esse processo, ele tem que ser de caráter natural. E isso quem faz não é a pessoa, e sim o próprio Espírito. E uma outra questão que apresenta aqui é: nós somos sujeitos ao diabo ou a Deus? A questão é a quem nós escolhemos. Alguns podem dizer assim, ou pensar, chegar por esse vídeo aqui por acaso, dizer assim: eu não escolhi ainda. Não, não tem essa opção. Em João capítulo 3, menciona que Jesus ele não veio para punir ninguém. Não, ele não veio para trazer castigo, ele veio para trazer salvação. E aquela pessoa que permanece na prática, que desconsidera as instruções do próprio Cristo, que está exposto na palavra dele, ele obviamente está sujeito, está servindo não a Deus, e sim ao diabo, a Satanás, o adversário. Então perceba que nós estamos ou nos rendendo a Satanás ou nos rendendo a Deus. A questão é, qual é a melhor opção? Então o fruto, no singular, segundo Eudrico Bergsten, quer dizer o seguinte, que o fruto é o amor, e as 8 virtudes seguintes são reflexões do amor. Essa é a visão do Eudrico Bergsten. Perceba que um pastor que não é pentecostal, é do ambiente considerado, digamos, reformado, da igreja presbiteriana, o pastor Augusto Nicodemos, ele menciona aqui, faz uma relação
do que é o fruto do Espírito. E que, no entendimento dele, o fruto do Espírito é o amor. E esse amor, ele é apresentado em uma série de facetas. E é isso que eu apresento aqui neste quadro, para que você possa ter uma dimensão do que seria isso. Então perceba que temos o próprio Guberg caminhando nesse sentido, temos também Augusto Nicodemos também falando disso. Gozo ou alegria. Gozo ou alegria seria a manifestação do amor que se regozijando. Paz é o amor em repouso. Longanimidade ou paciência, depende da sua tradução, é o amor exercendo paciência. Benignidade e bondade é o amor fazendo bem ao próximo. Temos também fé ou fidelidade, que é o amor cumprindo a sua palavra. E, por último, temos mansidão, é o amor suportando as ofensas. Temperança, domínio próprio, é o amor se controlando. Então, perceba que todos esses elementos, eles são possíveis de você encontrar um paralelo no ambiente prático. Bem, no tópico 1, no subitem 3, temos o andar no Espírito. No capítulo 5, versículo 16, é mencionada a ideia de andar no Espírito. E percebemos que este tipo de reflexão, este tipo de termo, inclusive, é empregado em uma série de outros trechos da Bíblia. E perceba que a forma que é apresentada é a forma de continuidade. Andai em amor, andai como filhos da luz, andai nele. Ou seja, todos eles estão remetendo à ideia que é necessário andar e prosseguir, que a atuação do fruto do Espírito na vida do crente deve ser um caráter progressivo. Eu devo desenvolver amanhã uma maturidade e um processo de santificação superior ao que eu estou hoje, com o auxílio de quem? Do próprio Espírito. É essa a ideia inicial. Acredito que você tenha gostado do material até então. Imagino que você tenha interesse em continuar recebendo materiais como este. E se você por acaso chegou aqui a primeira vez no canal e ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ative a opção todas as notificações. Assim, toda vez que eu postar materiais neste nível, nesta qualidade, você vai estar recebendo em primeira mão. E aí você pode se organizar para que possa montar a sua aula de Escola Bíblica Dominical. Um ponto muito interessante aqui na lição bíblica é você fazer a separação e entender a diferença dos dons do Espírito e o fruto do Espírito. Em que sentido? Os dons do Espírito, eles são para a adoração e o serviço do ministério. Já o fruto do Espírito revela o caráter de Cristo no crente. Então perceba que a ideia dos dons do Espírito, eles têm uma finalidade para a comunidade como um todo. Já o fruto do Espírito é na vida de um crente individualmente. Logicamente, essa mudança ou esse avanço de mudança de caráter, de moral da pessoa, vai refletir na sociedade e pessoas em volta também vão ser afetadas, vão ser influenciadas por essa mudança positiva no comportamento de uma pessoa. Também, quanto aos dons do Espírito, percebemos que são capacitações especiais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para o serviço especial na execução de propósitos divinos por meio da igreja. E isso é muito interessante, o caráter de atingir um maior número de pessoas para atingir uma congregação, ou seja, atingir uma comunidade, e não o uso do dom para finalidade pessoal. Já o fruto do Espírito, ele é presente no testemunho cristão e revela 9 graças a partir do amor. Então, perceba que existe uma distinção bastante significativa. No item 2 da lição no subtópico 2, temos aqui falando sobre os dons da igreja. Em 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 1 ao 3, temos aqui um texto bíblico que traz uma relação entre o dom e o fruto, ou os dons e o fruto, que são bastante interessantes para a gente refletir aqui. Olha só o que diz o versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Versículo 2. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os ministérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, olha que interessante, e não tivesse amor, nada seria. Perceba que as manifestações que apresentadas no versículo 1 e 2 se remetem à ideia de dons espirituais. Só que ele menciona o seguinte, o apóstolo Paulo,
inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que se não tiver amor, se não tiver o fruto do Espírito, de nada vai adiantar. Olha o versículo 3. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. E esse versículo 3 é muito interessante, porque se uma pessoa externa, verificando o comportamento de uma pessoa, se entregando, né, para ser queimado, mas se não tiver amor, nada seria. A pessoa que está olhando isso de fora pode pensar, poxa, que ato de coragem, que ato de amor, né? Ou sustentar os pobres, também como menciona no versículo. A pessoa de fora, se não tiver um grande discernimento espiritual, provavelmente ela vai perceber que aquilo é um ato de amor, algo bastante positivo. Só que, como Deus sonda os nossos corações, sabe quais são as nossas intenções, se não identificou amor, essa demonstração de aparente fruto do Espírito nada mais é do que uma produção humana e não espiritual, não de mudança, de regeneração, de um processo de santificação na vida da pessoa, do crente. Então, o versículo 1, 2 e 3, eles trazem a abordagem muito relevante. Tópico 3, o Espírito se opõe à carne. O subtópico 1 fala sobre o legalismo. E aqui, para tratar esse texto, vamos utilizar versículos que antecedem a leitura oficial, tá certo? Mas se encontra também em Gálatas capítulo 5. Vamos analisar do versículo 11 ao 14 nesse momento. Diz assim, versículo 11. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Percebeu que o apóstolo Paulo fala sobre a circuncisão, que era uma prática comum dos judeus, e que estavam querendo também colocar isso como mais um critério para a pessoa ser crente. Tipo assim, não basta você apenas seguir Jesus, tem que fazer alguns atos a mais. Entre eles, essa demonstração de mudança física, né? Esse diferencial no corpo da pessoa. E diz o seguinte ainda, ele queria que as pessoas fossem cortados, que elas fossem separadas do corpo da igreja, do corpo que estavam presentes lá na Galácia. Versículo 3. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqui já temos uma pincelada de uma coisa muito importante, que é a questão do amor. Que devemos amar o próximo como a nós mesmos. E toda a lei se cumpre no amor. Esse fechamento aqui no versículo 14 já está dando uma preparação, antecipando o que vai ser apresentado dentro do contexto, quando você fala das obras da carne, e em seguida fala sobre o fruto do Espírito. E o apóstolo Paulo também menciona outro aspecto, ele trata aqui sobre o legalismo, e aqui também falou sobre a libertinagem, a liberdade em excesso, já que existia o problema de um extremo, que era o legalismo, e que isso é prejudicial, e ele estava condenando o legalismo, alguém poderia dizer assim, então se o apóstolo Paulo condenou que não precisa disso tudo, esse fardo sobre a gente, então ele está dizendo que liberou. Aí alguns, sempre vai ter alguém, ou alguém que vai instigar uma interpretação equivocada, né? Isso não acontecia só nos nossos tempos não, né? Isso acontecia desde o tempo do apóstolo Paulo. Alguém vai dizer, então o apóstolo Paulo liberou geral, a gente pode fazer tudo porque Deus, ele nos salvou, Deus derramou a graça dele, então a gente já está garantido, ou Deus entende nossa situação, como muitos hoje pregam algo nesse sentido, e assim vai. Então, perceba que é uma série de questões que podem ter startado, iniciado na cabeça de alguns, que eles tinham uma liberdade que daria ocasião ao quê? Às obras da carne. E não era esse o caminho que o apóstolo Paulo estava trilhando e estava tentando argumentar e apresentar para a igreja. E nem, obviamente, anteriormente ou até mesmo posteriormente, em qualquer um dos escritos dele. Mas pessoas levantaram essa questão. O problema do legalismo é que ele coloca um peso, um fardo, além do que o cristianismo pede. E isso
ocorrem ainda nos dias de hoje. E isso não tem nada a ver com o fruto do Espírito. O fruto do Espírito não pode ser produzido pelo homem. O fruto do Espírito é o agir do Espírito na vida do homem. A questão é, o Espírito Santo está em nossa vida. Só que para ele se manifestar, eu tenho que permitir que esse processo aconteça. Eu posso resistir à atuação do Espírito Santo, conforme também, inclusive, temos relatos disso na Bíblia. Então, perceba que é o agir do Espírito Santo? É. O ser humano, ele permite que isso ocorra. Lembra que mencionei anteriormente que ou nós somos escravos de Deus ou do diabo. Quando opto por ser escravo, o servo de Deus, que é a melhor opção, eu vou ter uma mudança de vida por essa escolha. E perceba que existem níveis diferentes de maturidade. A gente não pode presumir que uma pessoa que está iniciando na fé ou que tem pouco conhecimento das Escrituras ainda, ela tem que ter um nível de maturidade, de percepção, de andamento cristão, semelhante a pessoas que têm aí algum tempo maior de caminhada cristã. É lógico que vai ter exceções, mas o normal é a pessoa mais antiga, ela vai se moldando, vai passando as experiências e assim vai. Então, perceba que existe a importância de um caráter progressivo, tá certo? Para poder a pessoa entender o que é o fruto do Espírito, o que é essa mudança de caráter, a índole, a moral da pessoa, para melhor, um avanço. Temos aqui também no subtópico 2, tópico 3, que é a carne e o Espírito. Vamos ler agora dos versículos 15 ao 18 de Gálatas, capítulo 5. Diz assim: Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. O apóstolo Paulo ele usa essa ideia de morder, devorar, e no escrito original, quando vai analisar aqui os exegetas, eles mencionam que ele quer passar essa ideia forte mesmo, de alguma espécie de canibalismo, das pessoas estarem se destruindo. É como se a raça humana deixasse de existir dentro daquele ambiente se eles continuassem com aquele comportamento. Aí diz o versículo 16: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. E aqui fica aquela questão. O apóstolo Paulo, quando ele falou andar em espírito, ele está se remetendo a não apenas indicar uma atitude, uma conduta. Ele também está fazendo uma analogia, uma comparação, segundo alguns estudiosos, que esse termo andai era empregado dentro do contexto do Antigo Testamento. E ele está dizendo, olha, essa conduta que vocês achavam que era correta, o andar é em espírito. Certo? Não é em andar nessas condutas, é andar em espírito. Versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito. E é muito importante entender o que é a carne aqui. Alguns erroneamente falam a carne pensando na matéria, no corpo da pessoa. E essa carne aqui exatamente que fala é a natureza pecaminosa. É a natureza decaída do homem. Não está se remetendo à criação do próprio Deus, que foi o nosso corpo. Não está se falando sobre isso. Está se falando sobre a natureza, uma linguagem para que facilite o entendimento e não para que prejudique o entendimento. É basicamente esse o raciocínio. Então, a nossa natureza humana vai militar contra o quê? Contra o espírito. E este se opõe um ao outro, para que não façais o que quereis. Obviamente, quando eu tenho conhecimento da Escritura, você tem o conhecimento da Escritura, tenderíamos a querer fazer o bem, a querer fazer o correto, a caminhar. Só que o impulso da carne é que você venha a não fazer essas coisas, é que você venha a desobedecer, é que você venha fazer de forma mecânica, ou que venha fazer sem o amor. Versículo 18. Mas sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Mais uma vez o apóstolo Paulo, ele faz um confronto quanto àquelas pessoas que estavam querendo impor elementos judaicos, elementos legalistas, que não tinham nada a ver com o cristianismo apresentado por Jesus e que os apóstolos estavam defendendo. No tópico 3, no subtópico 3, no tópico 3, subtópico 3, temos os vícios, conforme Gálatas capítulo 5, do versículo 19 ao 21. Diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias,
invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha que interessante e que emblemático de certa forma. Alguns entendem que essa lista, alguns não, acho que até a maioria na verdade, entendem que essa lista ela não é exaustiva. Ela é uma síntese, na verdade. Ou seja, tem mais elementos, tem mais coisas, mas a ideia central, obviamente, o apóstolo Paulo, ele apresenta aqui de quais são esses elementos. A Bíblia também apresenta outras 3 listas sobre as obras da carne. Temos referências em Romanos, capítulo 1, do versículo 29 ao 31, 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 ao 10, e 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9 e 10. Para que você possa acompanhar melhor esse trecho, eu não vou fazer menção, não vou ler porque é apenas uma citação e não quero entrar na explicação desses versículos aqui, pois não é foco. Inclusive, não é foco nesta aula explicar os elementos ou fruto do Espírito, tá certo? Então, não é foco na aula essa perspectiva, tá bom? Contudo, fica essa lista para que você possa pausar o vídeo se quiser e fazer suas anotações, referências, suas reflexões, caso você queira avançar, tá certo? Então esse é um elemento. Bem, temos também aqui, se formos separar e classificar esses pecados, essa lista de pecados lá de Gálatas, podemos fazer essa seguinte separação proposta pelo comentarista bíblico da lição, certo? Alguns fazem aqui com outros termos, mas a ideia essencial é basicamente essa mesma, tá certo? Primeiro é que temos aqui uma lista que chama de sexo ilícito, prostituição, impureza, lascívia. Alguns vão chamar que é uma lista de imoralidades sexuais. Também não tem problema quanto a isso. Segundo elemento, temos os pecados de ordem religiosa, que é a idolatria e a feitiçaria. E por último, aí sim uma ênfase muito maior quanto a pecados de ordem social, de convívio, de comunicação. E a lista é muito maior. Inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, e aí vai. Perceba que é questões que envolvem embate, discussão, racha, briga. Era isso que estava envolvendo dentro de algumas questões, não só apenas da igreja da Galácia, mas também como em outros lugares. E o apóstolo Paulo foi enfático em apresentar essa questão. Por último, o fruto do Espírito é o resultado da ação do Espírito no homem. Essa é uma das verdades que vamos aprender aqui. Outra conclusão que nós chegamos é que devemos progredir no aprimoramento do fruto do Espírito em nossas vidas. É uma progressão. A pessoa precisa avançar neste conhecimento. Temos também que o fruto do Espírito é um termômetro da maturidade cristã. Se você quer identificar o quão a pessoa é, digamos, madura dentro do ambiente cristão, o quanto ela é madura na sociedade, você deve verificar o fruto do Espírito. Perceba que não tem nenhuma relação com os dons espirituais. É bem verdade que para a manifestação dos dons espirituais, eu preciso ter o andamento do fruto do Espírito na minha vida, para que eles possam ser utilizados, inclusive, de forma correta, de forma adequada, sempre que possível. Bem, o fruto do Espírito também é indispensável para todo crente. A gente tem discussões aí teológicas quanto o fruto do Espírito é essencial? É. Os dons espirituais, alguns entendem que nem sequer eles se aplicam para o dia de hoje. Essas pessoas que acreditam dessa forma, alguns entendem que isso não é uma mudança ou uma visão teológica central de diferença. Então, partindo dessa ideia, não se coloca em xeque em dizer que aquela religião, aquela denominação, ela é, digamos, herética. E que aquelas pessoas que estão lá estão seguindo um falso cristianismo. O pessoal não entra bem nessa questão. Eu entendo particularmente também nessa linha. Mas que é um problema grave, grande, a pessoa não crê na continuidade dos dons espirituais, na aplicação para o dia de hoje, a manifestação do Espírito, eu percebo que é uma falha teológica grave, mas não determinante para dizer se a pessoa é crente ou não é crente de verdade, se a igreja é uma igreja séria ou não de verdade, certo? Mas alguns vão entender que o fruto do Espírito, ou na verdade que a totalidade dos teólogos
que consultei referências, eles são unânimes em entender que o fruto do Espírito é indispensável para o crente. E uma outra questão também que levantamos, por fim, é o fruto do Espírito contribui na aplicação adequada dos dons, como falei anteriormente. Bem, imagino que essa aula ela tenha sido bastante útil para você. Então convido você, além de dar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar a opção todas as notificações lá no sininho. Assim você vai receber em primeira mão conteúdos, aulas como esta. Se você tem acompanhado o canal e acha que esse conteúdo pode contribuir na vida de mais pessoas, compartilha ele, envia este vídeo para que a pessoa possa tomar conhecimento. O canal é bastante novo aqui no YouTube, então muita gente ainda nem sequer conhece o canal. Então conto com com seu apoio, com sua participação. Lembrando que estou também nas redes sociais. Os links para elas vão constar aqui na descrição do vídeo. E lembrando, o slide também está disponível no grupo do Telegram ou também no site do Escola Biblicast. Então, aguardo você na nossa próxima aula. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e até mais. Tchau!